Fala galera, Titiwasa aqui, bora para mais um recap! A história começa com um jovem completamente frustrado com a própria vida. Para ele, existe apenas uma coisa que importa: ter talento. Ele acredita que, sem isso, não há sentido em continuar vivendo como alguém comum. Consumido por essa ideia, ele decide que está disposto a qualquer coisa para mudar seu destino. No dia seguinte, a rotina da cidade segue, mas um fenômeno estranho chama a atenção. Pétalas misteriosas começam a aparecer, espalhadas por vários lugares. Ninguém entende o que isso significa, mas o assunto rapidamente vira pauta entre os estudantes. Entre eles está Toya, um estudante que tenta se concentrar na própria vida e ignorar as distrações ao redor. Ele vive pressionado pela sensação de estar sempre ficando para trás, tanto nos estudos quanto nas expectativas pessoais. Na escola, tudo muda com a chegada de uma nova aluna. O nome dela é Raido. Ela não demonstra interesse em se enturmar e chama a atenção justamente pelo comportamento distante. Em um primeiro contato, ela se apresenta diretamente para Toya, como se ele fosse o único que realmente importasse naquele ambiente. Mais tarde, após a aula, Raido volta a abordar Toya. Dessa vez, ela o observa com atenção incomum, analisando detalhes do seu rosto e comportamento, como se estivesse avaliando algo invisível. Ela comenta sobre sua aparência cansada e tensão emocional. Toya se sente desconfortável e se afasta, dizendo que precisa ir para o cursinho. Depois disso, Raido conversa com um homem chamado Newman. Ela afirma que, ao observar Toya, conseguiu perceber algo especial nele, algo que ainda não pode ser explicado claramente. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, uma garota é capturada por um homem perigoso. A situação rapidamente se torna grave, mostrando que existem pessoas extremamente perigosas agindo naquele mundo. Na mesma noite, Toya encara o resultado de mais uma prova e fica insatisfeito. Para ele, aquilo nunca é suficiente. A sensação de fracasso constante só reforça sua obsessão. Ele precisa encontrar um talento próprio, não importa qual seja. Mais tarde, a polícia chega a uma cena de crime após denúncias de gritos. O responsável ainda está no local, e a situação revela que se trata de um indivíduo extremamente perigoso, ligado aos eventos recentes. Sem saber exatamente o que está acontecendo, Toya acaba se aproximando da área e presencia parte da cena. Ele fica claramente abalado com o que vê. Nesse momento, Raido reaparece e observa a reação dele. Ela explica uma ideia importante. Ao presenciar o talento de outras pessoas, existem 3 reações possíveis: admiração, medo ou inveja. Segundo ela, aqueles que mais desejam talento acabam sendo dominados pela inveja. O responsável pelos acontecimentos é um homem conhecido como Fish. Ele demonstra total controle da situação e não hesita em agir novamente. Raido o reconhece e a tensão aumenta imediatamente. A situação sai do controle e Raido e Toya acabam se afastando do confronto direto. Logo depois, Raido apresenta Toya oficialmente a Newman. É então revelado o conceito central dessa realidade. Existe um objeto chamado Ramo da Reencarnação, capaz de despertar talentos de vidas passadas. Newman explica que pessoas que utilizam esse poder são chamadas de Returners. As pétalas vistas pela cidade estão ligadas diretamente ao despertar desses talentos. Ela também explica que não existe limitação moral ou seletiva. Tanto talentos heróicos quanto talentos perigosos podem ser despertados novamente, dependendo da pessoa. Diante disso, Raido toma uma decisão extrema e utiliza o ramo da reencarnação em si mesma. Toya tenta impedi-la, mas já é tarde. O processo é ativado e Raido desperta múltiplos talentos de uma vez, entrando imediatamente em combate contra Fish com uma habilidade muito superior ao normal. Enquanto isso, Newman explica com mais clareza o funcionamento do sistema. Os talentos de vidas passadas podem retornar de forma imprevisível, e não há garantia de controle sobre quem os recebe ou como serão usados. A partir desse ponto, fica evidente que Toya acabou de entrar em um mundo onde talento não é apenas habilidade, mas uma força que pode mudar completamente a realidade das pessoas. A luta entre Raido e Fish continua intensa. Fish não demonstra medo, pelo contrário. Ele parece aproveitar o combate, agindo com tranquilidade enquanto provoca sua oponente. Raido, por sua vez, usa os talentos que despertou para manter a pressão, conseguindo acompanhar o ritmo da batalha. Mesmo assim, Fish não parece realmente pressionado. Ele continua analisando e provocando, deixando claro que ainda está confortável naquela situação. A luta se torna cada vez mais instável, com ambos trocando ataques em alta velocidade. Enquanto isso, Toya observa tudo à distância. Pela primeira vez, ele não apenas sente choque ou confusão, ele começa a sentir algo mais profundo ao ver aquele nível de poder em ação. Raido consegue encontrar uma abertura e finaliza o confronto contra Fish. A batalha parece encerrada naquele momento. Logo depois, começam a surgir novamente as pétalas misteriosas pelo local. Raido percebe que algo estranho aconteceu e nota que Toya não está mais ali. A cena então muda para uma visão do passado de Toya. Ele aparece ainda criança, tentando alcançar seu irmão mais velho, Seiya, que sempre esteve muito à frente dele em tudo. Seja em estudos, esportes ou habilidades, Seiya sempre foi considerado um prodígio, enquanto Toya ficava constantemente para trás.
atrás. Esse contraste sempre marcou a vida dele. Enquanto Seiya recebia reconhecimento, Toya era visto como alguém comum, sem destaque. Com o tempo, essa diferença criou uma pressão constante dentro dele. De volta ao presente, Raido confirma que Toya passou pelo processo e se tornou um Returner, tendo despertado seu talento através do ramo da reencarnação. Ela percebe que ele parece emocionalmente abalado e começa a conversar com ele. Nesse momento, Toya revela seu passado. Ele conta que sempre viveu à sombra do irmão. Seiya era perfeito em praticamente tudo, enquanto ele nunca conseguia se destacar. Essa comparação constante fez com que ele crescesse com a sensação de inferioridade. A situação piora ainda mais quando Seiya adoece e acaba morrendo. Após isso, a família de Toya o culpa de forma indireta e passa a tratá-lo com desprezo, até o ponto de expulsá-lo de casa. Esses acontecimentos explicam o motivo da obsessão dele por talento. Para Toya, não se trata apenas de poder, mas de provar que ele não é inútil. Depois disso, Raido leva Toya até Newman novamente. Ela explica que existem outros grupos lidando com Returners, perigosos em diferentes missões. A organização deles tem como objetivo lidar com aqueles que usam seus talentos de forma destrutiva. Newman reforça que o ramo da reencarnação não distingue entre talentos bons ou ruins. Tudo depende de quem o recebe e de como é usado. Ela também deixa claro que talentos podem ser vistos como um tipo de presente, mas que precisam ser controlados e utilizados com responsabilidade. Em seguida, Newman designa a próxima missão. Toya e Raido irão trabalhar juntos para lidar com um Returner perigoso chamado Vlad III. A missão, no entanto, possui uma condição específica. Raido deve prolongar o combate por um determinado tempo, sem finalizar o inimigo rapidamente, enquanto Toya deve observar e coletar informações sobre o alvo. Antes do início da missão, Toya presencia uma situação de roubo na cidade. Mesmo com o aviso de Newman sobre o risco, ele decide agir. É nesse momento que ele utiliza seu próprio talento, conhecido como o braço direito do ladrão. O poder dele funciona de forma peculiar. Dentro de um alcance limitado, ele consegue roubar o conteúdo de objetos ou propriedades de algo. O ladrão envolvido no crime acredita ter escapado, mas acaba descobrindo depois que algo importante foi perdido durante a fuga. Enquanto isso, Newman analisa o funcionamento do talento de Toya. Apesar de não parecer ofensivo à primeira vista, ele é extremamente versátil dentro das suas limitações. Ela conclui que o mais importante não é o poder em si, mas como ele é utilizado. Dias depois, a missão contra Vlad começa. Vlad demonstra ser extremamente preparado e inicia o combate imediatamente, criando ataques de estacas que surgem do solo e pressionam Raido constantemente. A batalha se torna difícil e Raido precisa se concentrar em manter o controle conforme instruído. Newman observa tudo e orienta que ela mantenha o plano, mesmo com a dificuldade crescente. Com o passar do tempo, a situação começa a sair do controle, pois Raido acaba se envolvendo demais na luta. Ela decide atacar diretamente, o que abre uma brecha. Vlad aproveita o momento e contra-ataca com força total, atingindo Raido e a derrubando. Newman reconhece que a missão falhou e ordena a retirada de Toya. No entanto, ele não se move. Quando Vlad se prepara para finalizar Raido, Toya aparece e interfere no combate. Ele utiliza seu talento no momento exato em que o tempo limite é alcançado, surpreendendo Vlad e interrompendo o ataque fatal. Vlad percebe que Toya ainda não tem controle total de seu poder, mas reconhece que ele é um novo Returner. A situação se intensifica quando uma voz misteriosa ordena que Vlad recue imediatamente. Ele hesita, mas acaba obedecendo e deixando o local. A missão é encerrada. Mais tarde, Vlad reaparece e confronta Toya diretamente, acusando-o de ter roubado algo dele. Toya inicialmente nega, mas a conversa deixa claro que Vlad suspeita da perda de seu talento. Quando percebe que ninguém sabe do ocorrido, Toya muda de atitude. Ele ativa novamente o ramo da reencarnação e utiliza o talento obtido de Vlad, chamado Empalador Supremo, finalizando o confronto. Ao final, Toya deixa claro seu novo posicionamento. Ele não pretende seguir ideais de justiça ou proteção. Seu objetivo é outro: adquirir talentos, independentemente de sua origem. Para ele, talentos não pertencem a heróis ou vilões, eles pertencem a quem conseguir tomá-los. O dia começa e logo ao acordar, Toya percebe que Newman está com um olhar diferente. Ela comenta que notou algo estranho, como se alguma coisa não estivesse encaixando. Enquanto isso, Toya ainda parece cansado. Ele passou a noite estudando, mesmo já tendo despertado um talento. No fundo, ele mesmo sabe que isso não é mais necessário, mas continua fazendo por costume. Só que tem outra coisa ocupando a mente dele. Ele lembra do que aconteceu recentemente, de como lidou com Vlad. Mesmo assim, ele guarda tudo pra si. Revelar seu verdadeiro poder agora não é uma opção. Para evitar esse assunto, ele muda o foco e pergunta qual é o plano do dia. E a resposta vem como sempre: continuar eliminando os Returners, considerados perigosos. Newman então manda Toya até o ginásio, onde Raido está.
Quando ele chega lá, encontra ela treinando sem parar desde a noite anterior. Só que Newman não vê isso com bons olhos. Para ela, esse tipo de esforço já não faz sentido. Depois de ganhar um talento, treino físico não chega nem perto do nível de poder que eles possuem agora. Sem perder tempo, Newman apresenta o alvo da missão, um homem chamado Gay, um sujeito excêntrico que se veste como um palhaço e costuma atrair suas vítimas antes de agir. Ela alerta os dois para ficarem atentos, porque eles já estão dentro do território dele. O ambiente ao redor já entrega o perigo. Fios espalhados por todos os lados, como se fosse uma grande armadilha montada esperando por eles. E então acontece. Gay surge de repente e já parte pro ataque. Raido reage na mesma hora, ativando sua forma de combate. O inimigo observa rapidamente e percebe que ela é uma lutadora de curta distância. Confiante, ele acredita que pode controlar a situação, mantendo distância. Ele até provoca, dizendo que a luta já está decidida, que eles perderam no momento em que entraram naquele lugar. Mas essa confiança não dura quase nada. Num movimento extremamente rápido, Raido simplesmente atravessa a distância entre eles em um instante. Gay não consegue nem reagir direito, e a luta termina ali, direto, limpo, sem chance de contra-ataque. Depois disso, Newman não esconde a irritação. Ela repreende Raido, lembrando que o objetivo era dar ao Toya uma oportunidade de ganhar experiência em combate. Raido percebe o erro e pede desculpa na hora. Mesmo assim, a missão precisa seguir. Eles coletam o ramo de reencarnação deixado pelo inimigo, concluindo mais uma operação com sucesso. Só que, enquanto tudo isso acontece, alguém está observando. Um grupo de soldados misteriosos acompanha a cena à distância. Eles estavam inicialmente atrás de Gay, mas depois de ver o que aconteceu, mudam completamente o foco. Agora, o interesse deles está voltado para Toya e seu grupo. Eles parecem estar conduzindo algum tipo de investigação maior, tentando entender o que realmente está por trás desses Returners. E pelo jeito, esse encontro não foi coincidência. Mais tarde, a situação esquenta de verdade. Um homem chamado Edward está fugindo desesperadamente, sendo perseguido. Do nada, várias maçãs caem ao redor dele, e isso não é acaso. Newton está por trás disso, usando seu talento ligado à gravidade para prender o alvo. Mesmo assim, Edward consegue reagir e escapar. Só que ele não está sozinho nessa fuga. Einstein aparece logo em seguida, usando sua habilidade de teletransporte. Em um movimento preciso, ela surge atrás de Edward, ataca e recua no mesmo instante. Newton até questiona por que ela não finalizou tudo de uma vez, mas ela deixa claro que não é do tipo que resolve tudo sozinha. Esse papel fica com o resto da equipe, e eles chegam. Hiroshi aparece armado e anuncia o fim da linha para Edward. Só que Edward ainda tenta virar o jogo, partindo para cima com violência. Mesmo assim, não adianta. Hiroshi continua de pé, revelando seu talento. Ele simplesmente não cai fácil. Logo depois, a situação fica ainda mais impossível. Dre entra em cena, criando várias cópias de si mesmo e cercando completamente o alvo. Sem saída, Edward percebe quem está enfrentando. Esse grupo é o famoso Forest of the Great, um grupo que vem eliminando vários Returners considerados perigosos. Com todos reunidos, a missão termina ali. Edward é derrotado e Newman reconhece o trabalho da equipe. Mais um alvo concluído, mais um ramo recuperado. Depois disso, Nightingale aparece para verificar se alguém se feriu. Seu talento permite curar os outros, e ela rapidamente ajuda Hiroshi, mesmo sabendo que ele já possui uma resistência absurda. O clima fica mais leve por um momento, mas logo a atenção volta para Toya. Raido se aproxima dele meio inconformada. Ela não entende por que ele não participou da missão. Toya responde de forma simples. Ele estava ocupado ajustando os equipamentos da base. Isso irrita um pouco a Raido. Afinal, ele finalmente conseguiu o talento que tanto queria, e mesmo assim está gastando tempo com tarefas básicas. Mas Toya não parece se importar. Ele diz que não vê problema nisso. Newman, por outro lado, até valoriza essa atitude. Segundo ela, não é fácil encontrar alguém tão dedicado dentro do grupo. Com mais pessoas reunidas, fica claro que o grupo é bem maior do que parece. E nem todos estão totalmente de acordo com a presença de Toya ali. Ain é a primeira a deixar isso bem claro. Ela questiona diretamente o fato de Toya estar no grupo, apontando que o talento dele não vem de alguém respeitado, mas sim de alguém considerado problemático. Para ela, isso é motivo suficiente para desconfiar. Newman tenta acalmar a situação, explicando que ter um talento do passado não significa se tornar aquela pessoa. Além disso, ela defende que a origem desse poder não é tão simples quanto parece. Mesmo assim, Ain não engole facilmente. Raido então entra no meio, tentando encerrar o clima pesado. Ela decide confiar no tempo, e principalmente em Toya. Depois disso, ela conversa com ele em particular. Raido estranha o fato de Toya não ter se abalado com as críticas. Ele passou por muita coisa para chegar até ali, mas parece não ligar. Só que a noite ainda aguarda uma surpresa. Ao chegar em casa, Toya percebe algo estranho. As luzes estão acesas, e lá dentro, alguém inesperado está esperando por ele. Itsuki.
Eles não se viam há muito tempo. Itsuki chega de forma casual, até trazendo algumas coisas pra ele como se fosse uma visita comum, mas logo fica claro que ele veio investigar. Ele comenta que Toya anda sumindo da escola e das atividades e tenta entender o que está acontecendo. Ao ver Raido, ele tira conclusões rápidas, achando que Toya simplesmente arrumou uma namorada. Toya tenta negar, mas Itsuki não acredita. Durante a conversa, fica evidente que Itsuki tem uma ligação forte com o passado de Toya, especialmente com Seiya. Ele lembra de como Toya sempre corria atrás dele, tentando alcançar o irmão, mas essa lembrança não vem de forma leve. Itsuki acaba sendo duro nas palavras. Ele critica a escolha de Toya de depender de um talento vindo de outra vida, como se isso fosse um atalho. Isso mexe com o Toya. Na tentativa de provar seu valor, ele decide revelar seu poder. Usando o ramo, ele mostra sua habilidade, Thievery, uma habilidade perigosa, capaz de roubar talentos. Mesmo assim, Itsuki não se impressiona. Na verdade, ele despreza a ideia. Para ele, isso só mostra fraqueza. Alguém que desistiu do próprio futuro. Raido não aceita isso e reage na hora, defendendo Toya. A discussão esquenta e ela acaba partindo pra cima dele, mas a diferença de nível é absurda. Itsuki neutraliza Raido com facilidade, mostrando uma habilidade fora do comum, mesmo sem depender de talentos. Antes de ir embora, ele ainda deixa palavras duras, reforçando a ideia de que Toya está no caminho errado. Mesmo assim, Toya não volta atrás. Ele assume quem é agora e afirma que vai superar o próprio passado. Enquanto isso, do lado de fora, o grupo misterioso se reúne novamente. Eles parecem seguir ordens, e Itsuki deixa claro que, por enquanto, não vão avançar com o plano. De volta à base, Newman revela algo importante. A maioria ali já é formada por Returners completos, pessoas cuja reencarnação não desaparece mais, diferente de Toya e Raido, que ainda possuem limites. Isso explica muita coisa, inclusive o nível absurdo de alguns membros. Mais tarde, em um momento mais reservado, Toya decide confiar em Raido e revela um segredo. Seu poder não se limita a roubar talentos, ele também pode usar essas habilidades depois. Isso muda completamente o jogo. Raido não vê isso como algo ruim, pelo contrário, ela encara como força. Para ela, em um mundo como aquele, quem não consegue proteger seu talento simplesmente perde. Mas essa revelação também acende outra chama nela. Ela desafia Toya, diz que vai treinar até o ponto em que o talento dela se torne impossível de ignorar. E quando esse dia chegar, quer que ele tente roubá-lo. Toya aceita, e ali nasce uma promessa silenciosa entre os dois. Enquanto isso, em outro lugar, Itsuki se encontra com alguém misterioso. Alguém que parece prever os acontecimentos. E, pelo jeito, tudo o que está acontecendo já fazia parte de algo muito maior. A cena abre em um clima tenso. Itsuki encara o prisioneiro diante dele e ordena, frio e direto, que ele mantenha a boca fechada. Mas o homem, completamente tranquilo, reage como se estivesse acima de tudo aquilo. Ele lembra Itsuki de sua posição, não como interrogador, mas como alguém insignificante diante do que está por vir. Sem demonstrar medo algum, o misterioso sujeito revela algo ainda mais perturbador. Ele permitiu ser capturado. Tudo aquilo fazia parte de uma profecia que ele já conhecia. E o pior, Itsuki sabe que isso não é só conversa. Desde que prenderam aquele homem, eventos começaram a acontecer exatamente como ele havia previsto. Um exemplo disso é a revelação sobre os Returners, especificamente sobre a faca usada como gatilho para ativar seus poderes. Mesmo com toda a tecnologia e análise da equipe, eles ainda não conseguiram descobrir do que aquela lâmina é feita. É um completo mistério e uma ameaça constante. Itsuki tenta manter o controle da situação. Ele afirma que o homem vai falar, por bem ou por mal, mas o prisioneiro continua inabalável. Ele conhece tudo sobre a organização, inclusive a unidade especial de elite, responsável por eliminar ameaças antes mesmo que o público saiba que elas existem. E dentro dessa unidade, Itsuki é um dos nomes mais respeitados, alguém com habilidades de combate comparáveis às maiores figuras da história. Mas o homem não se impressiona. Para ele, Itsuki ainda é só um humano. Então, com um sorriso confiante, ele entrega mais duas profecias. A primeira, ele sairá dali, livre e sem nenhum ferimento. A segunda, o rei dele trará de volta as grandes calamidades do passado. Antes que alguém possa reagir, o impossível acontece. O homem simplesmente se liberta. Os disparos contra ele não causam efeito algum, nenhum dano, nada. Mas Itsuki não hesita. Em um movimento extremamente rápido, ele avança e arranca o braço do inimigo, com precisão brutal. Por um instante, parece que ele conseguiu causar algum impacto. Só que não. Diante dos olhos de todos, o braço do homem está intacto novamente, como se nada tivesse acontecido. O choque toma conta do ambiente. Aquilo vai além de qualquer lógica. Percebendo a situação, Itsuki toma uma decisão surpreendente. Ele permite que o homem vá embora. O sujeito, por sua vez, elogia Itsuki. Diz que ele é inteligente e que, se fosse um Returner, teria sido bem-vindo entre eles.
Antes de partir, Itsuki faz uma última pergunta. Existe uma aliança entre os Returners? A resposta vem rápida e direta. Alguns formaram alianças, mas eles não. Eles são apenas servos do verdadeiro líder, o rei dos Returners. A cena então muda. Agora, acompanhamos Toya e o grupo. O clima aqui também é pesado. Newman começa a explicar um incidente recente, algo que claramente deixou marcas. Durante uma missão de rotina, eles foram atacados por outro Returner. Mas não era alguém comum. O poder desse inimigo era estranho, uma espécie de névoa negra, difícil até de descrever. Ao ouvir isso, Raido reage imediatamente. Ela lembra Toya de que eles já viram algo parecido antes, e é nesse momento que surge uma figura inesperada. Uma garota chamada Picasso aparece e chama Toya para ver seu desenho. Quando ele olha, é impossível ignorar. A pintura retrata exatamente aquela névoa negra. Algo ali claramente incomoda Newman, mas ela decide não comentar. Só que o clima muda completamente em segundos. De repente, uma voz desconhecida invade o ambiente, ecoando pelos sistemas ao redor. Todas as telas são tomadas por uma imagem perturbadora, um olho misterioso observando tudo. A voz demonstra conhecer cada um deles. Não só isso, ela conhece seus poderes. Ele comenta casualmente sobre Picasso e seus desenhos, menciona a habilidade de Ain de se esconder nas sombras e até provoca Newman, dizendo que ela continua sendo reservada, apesar de agora ter novos companheiros. É como se ele estivesse assistindo todos eles o tempo inteiro. Mas então o tom muda. Ele revela sua intenção. A floresta deve ser destruída. Ele rejeita completamente a ideologia do grupo, a ideia de que pessoas com talentos devem servir à humanidade e que aqueles com habilidades consideradas perigosas devem ser eliminados. Para ele, talento deve ser liberdade, sem regras, sem limites, e sua mensagem final é clara e ameaçadora. Ele vai mandar todos eles de volta para o ciclo de reencarnação de onde vieram. Assim que a transmissão termina, o silêncio domina o ambiente, mas Newman quebra esse silêncio com uma conclusão direta. Agora não há mais dúvidas. Aquele homem é o responsável por toda a atividade dos chamados Sinners. Ao ouvir isso, Anne perde completamente a compostura. Ela não consegue acreditar que ele ainda está vivo. E pela primeira vez, fica evidente para todos ali. A situação é muito mais grave do que parecia. Com o clima pesado após a revelação, Newman finalmente diz o nome que muda tudo. Crew. Conhecido como o Rei Tirano, ele não é apenas mais um inimigo. É um dos mais perigosos Returners já vistos. Seu talento é voltado totalmente para combate, e não só isso. Ele foi um dos membros fundadores da própria organização. A tensão aumenta quando Newman começa a revelar o passado. No início, o grupo era pequeno, apenas 5 pessoas. E havia um líder, um homem que nunca falava sobre si mesmo, mas sempre colocava os outros em primeiro lugar. Foi ele quem criou a ideia central da organização. Usar os talentos recebidos através da reencarnação para ajudar a humanidade. Para ele, aquele poder era um presente, algo que deveria ser usado para proteger, não destruir. Mas tudo mudou. Esse líder acabou sendo derrotado por Crew. Diferente deles, que não via sentido em paz ou cooperação. Para ele, conflito era tudo. Os ideais do grupo eram entediantes, fracos. E sua traição deixou uma conclusão clara. Não é possível coexistir com aqueles que possuem talentos perigosos. A única solução é eliminá-los. E a situação atual só piora isso. Crew agora está reunindo um exército, pessoas com habilidades destrutivas, seguindo a mesma visão distorcida de liberdade. O objetivo deles é mergulhar o mundo no caos, recriando antigas calamidades ao mesmo tempo. Diante disso, Ain não consegue esconder sua raiva. Ela acreditava que já havia acabado com Yang no passado, mas ele está de volta. E dessa vez, ela jura que vai derrotá-lo de uma vez por todas. Isso faz Toya perceber algo importante. Aquele não é o primeiro confronto entre eles. Newman confirma. Quando deixou o grupo pela primeira vez, eles lançaram um ataque surpresa. A batalha terminou rapidamente, e todos acreditaram que ele havia sido eliminado, mas claramente estavam errados. Ain insiste em ir sozinha, movida pelo ódio, mas Hiroshi intervém. Ele entende a gravidade da situação. Ninguém sabe quantos aliados Crew já reuniu. Avançar sozinho seria imprudente. Mesmo assim, Ain não recua. Hiroshi então muda a abordagem. Em vez de confrontar sua decisão, ele lembra algo essencial. Todos ali possuem talentos únicos, e se lutarem juntos, têm uma chance real de vencer. Newman concorda, essa é a oportunidade de acabar com os Sinners de uma vez por todas.
Sem perder tempo, ela dá a ordem. Todos devem se preparar para a batalha. Algum tempo depois, o plano já está em andamento. Graças às habilidades de rastreamento de Newman, eles localizam o esconderijo de Crew, um enorme castelo, onde ele e seu exército estão reunidos. Mas antes mesmo de avançarem, eles são interceptados. Um homem chamado Kaiser surge diante deles, confiante demais. Ele se aproxima sem medo, o que irrita Raido, que ataca imediatamente. Só que o resultado não é o esperado. Em um instante, Raido se vê em desvantagem, com uma lâmina próxima ao pescoço. A responsável por isso é Jubet, uma espadachim extremamente habilidosa que acompanha César. Sem perder a calma, César se apresenta a Toya. Ele fala com total convicção. Agora que chegou, a vitória deles é praticamente certa, e logo Toya percebe algo ainda maior. Um enorme grupo de pessoas começa a aparecer. São membros da organização vindos de várias partes do mundo. A batalha que está prestes a acontecer não é comum, é algo em escala histórica. Entre eles, algumas figuras se destacam. Darwin, por exemplo, observa tudo com certo desinteresse. Para ele, os Sinners já estão condenados. Bastaria deixar o tempo agir. Fisher concorda. As irmãs Wright também estão presentes, sempre alinhadas entre si. Já Schrödinger tem outra opinião. Ao invés de reunir forças, seria mais eficiente eliminar os inimigos individualmente. Enquanto isso, Toya observa tudo em silêncio. Para ele, essa situação é perfeita. Com tantos talentos reunidos em um único lugar, o caos da batalha será a oportunidade ideal para executar seu verdadeiro objetivo: roubar o máximo de habilidades possível, sem se importar com quem vencer. Newman então organiza a estratégia. Cada grupo pode agir como quiser, mas deve escolher uma entre 3 rotas de ataque. É nesse momento que Hiroshi toma a frente. Ele declara que vai avançar pelo forte terrestre até o castelo principal, e escolhe Toya para ir com ele. Isso pega Toya de surpresa. Ele tenta pensar em uma desculpa para agir sozinho, mas não encontra nenhuma saída. Sem opção, aceita. E assim a operação começa. O nome dela é direto e claro: Sinner Clean Sweep. A batalha se inicia de forma explosiva. Raido avança junto com Jubet, abrindo caminho pela linha de frente. Antes de partir, ela diz que vai encontrar Toya no castelo, e que até lá estará ainda mais forte o suficiente para que ele não consiga resistir a roubar seu poder. Ao mesmo tempo, as irmãs Wright ativam sua habilidade, criando um tipo de estrutura no céu que amplifica as capacidades de Newman. No campo de batalha, tudo se intensifica rapidamente. Hiroshi, ao lado de Toya, comenta algo inesperado. Ele acha que Toya está preocupado com Raido, como se os dois tivessem algum tipo de relação. Toya se surpreende. Hiroshi, que sempre pareceu distante, admite que apenas não sabe expressar bem seus sentimentos. Toya nega qualquer envolvimento, mas esse momento faz ele lembrar de algo importante. Se envolver emocionalmente pode ser um problema. Ele não pode se apegar, porque quando chegar a hora, pode precisar trair qualquer um ali. Seu foco precisa ser um só: roubar talentos e eliminar quem estiver no caminho. Mas não há tempo para refletir. Hiroshi entra em ação e o salva no último instante, mas aquilo é só o começo. Logo fica claro que todos os outros também já estão enfrentando inimigos ao mesmo tempo. O campo de batalha vira um caos completo, e vários oponentes perigosos começam a aparecer. Entre eles estão figuras extremamente conhecidas. Ao ver isso, Newman percebe a gravidade da situação. Todos ali são inimigos infames. Nightingale sugere enviar um sinal para reorganizar, mas Newman decide não fazer isso. Enquanto isso, na floresta, Schrödinger acaba cercado por vários inimigos. Mesmo em desvantagem, ele não demonstra interesse. Um dos adversários dispara, e o acerto acontece. Mas ele não parece impressionado. Para ele, aquilo é decepcionante. Esperava enfrentar alguém com um talento interessante, mas encontrou apenas alguém rápido no gatilho. Sem dizer uma palavra, Wild Bill dispara novamente, atingindo Schrödinger diretamente. Só que, no instante seguinte, tudo muda. Quando ele olha ao redor, percebe que todos os seus homens já foram eliminados. Schrödinger então explica com total calma que sim, naquela realidade ele foi atingido. Mas existe outra possibilidade. Uma em que ele não foi, e ele simplesmente escolheu essa versão. Confuso, Bill continua disparando, tentando entender o que está acontecendo. Mas nada funciona. Schrödinger permanece intocado. Ele admite que não é bom com armas, mas isso não importa, porque independente da probabilidade, ele pode escolher uma versão onde o ataque acerta o alvo, e com apenas um disparo, Bill é eliminado. Enquanto isso, Chikatilo avança contra Darwin, mas a resposta vem em uma velocidade absurda. Darwin ativa sua habilidade, a teoria da evolução. Seu corpo se adapta em tempo real, evoluindo conforme a necessidade. Para ele, só existe uma regra: aqueles que conseguem evoluir, sobrevivem. Em outro ponto, Fisher encerra seu combate contra Junger, mantendo total controle da situação, enquanto agradece sua equipe como se estivesse conduzindo uma partida. Na linha de frente, Raido demonstra frustração. Sempre que encontra um oponente forte, Jubet aparece
aparece primeiro e assume a luta. Ela reclama disso, dizendo que gostaria que Jubeth parasse de agir assim e fosse tão despreocupada quanto Caesar. Caesar tenta intervir, mas as duas simplesmente seguem em frente. De volta ao campo de batalha principal, Hiroshi continua ajudando Toya a desviar dos ataques. O inimigo diante deles é puro poder bruto, completamente focado em estrangular seus oponentes. Toya percebe que precisa fazer algo, mas Hiroshi o impede. Ele deixa claro que não é hora de usar seu talento. A estratégia é ganhar tempo. Hiroshi elimina alguns inimigos menores e reforça que eles não podem ficar parados ou serão cercados. Então ele ordena: Toya deve correr e atrair atenção. Mas, no momento seguinte, é o próprio Hiroshi que é atacado. Dessa vez, Toya precisa agir para salvá-lo. Ele se prepara, mas para, porque o inimigo já foi derrotado. Sem que ele percebesse, havia mais alguém ali. Hiroshi então revela a verdade. Eles têm um terceiro membro, Fabry. Toya não vê ninguém. E é aí que Hiroshi explica. O talento de Fabry é invisibilidade total. Ele não pode ser visto, nem ouvido, nem percebido. Durante todo esse tempo, ele esteve ali com eles. Sua forma de atacar também é única. Ele utiliza uma seringa com uma substância extremamente potente, capaz de derrubar qualquer alvo. A estratégia da equipe fica clara. Hiroshi chama a atenção, enquanto Fabry elimina os inimigos sem ser detectado. Uma combinação perfeita. Mas para Toya, isso significa oportunidade. Se ele conseguir esse talento, ele poderá agir sem ser percebido, roubar habilidades sem que ninguém note. Isso mudaria completamente o jogo. Enquanto pensa nisso, ele tenta imaginar uma forma de localizar alguém que simplesmente não pode ser detectado. Nesse momento, Hiroshi recebe uma comunicação de Newman. Ele informa que tudo está sob controle, principalmente porque Toya não sabe que está sendo observado. Foi Newman quem pediu para Hiroshi ficar de olho nele. Ela suspeita que Toya possa ser um infiltrado. Ainda não tem certeza, mas alguns comportamentos chamam a atenção, como desligar o telefone com frequência e demonstrar interesse excessivo nos talentos dos outros. Hiroshi reconhece isso, mas também lembra de algo importante. Toya arriscou a própria vida para salvá-lo. E isso não é comum. Por causa de sua habilidade, Hiroshi sempre foi tratado como descartável em combate, mas Toya foi diferente. Mesmo assim, Newman não ignora a possibilidade de que tudo seja um ato. Ela pede cautela. Em outro ponto, um atirador inimigo decide agir. Ele quer vingar seus aliados e escolhe um alvo à distância. Ele dispara, mas o tiro não acerta como esperado. Confuso, ele tenta novamente, dessa vez atingindo parcialmente. As irmãs Wright percebem e informam a situação. Newman responde com calma. Elas não precisam se preocupar, porque alguém já está cuidando disso. Heiha, conhecida como White Death, com um rifle de precisão, ela começa a responder aos disparos, bloqueando até mesmo os tiros do inimigo. Ele não acredita no que está vendo. Para alguém detectar sua posição daquela distância, seria necessário um nível absurdo de foco e visão. Mesmo assim, ele tenta manter a calma. Mas então, algo estranho acontece. Ele começa a perceber que está em desvantagem total. Seus tiros passam perto, mas não atingem. Ele percebe que está sendo pressionado e que Heiha está controlando completamente o confronto. Ela então declara: a luta acabou. Nesse momento, o líder aparece. Cole, o atirador, pede desculpas por não ter conseguido cumprir sua missão, mas Cole não demonstra irritação. Ele apenas pergunta se ele se divertiu. A resposta vem imediatamente. Foi a melhor experiência da vida dele. Cole aceita isso. Enquanto isso, Newman ordena que todos recuem e se reagrupem. Mas nem todos obedecem. Schrödinger continua avançando sozinho. Já as irmãs Wright começam a achar que a batalha está fácil demais. Mas essa confiança dura pouco. Um disparo surge do nada, destruindo o que elas haviam criado no céu. Antes que consigam reagir, um segundo tiro atinge as duas diretamente. Elas caem. Tudo acontece em um instante. Newman fica em choque. Do outro lado, Cole observa satisfeito e menciona o responsável, White Feather, e então declara: agora, a verdadeira batalha começa. Ele libera seus generais para agir livremente. A guerra sobe de nível. Enquanto isso, Hiroshi percebe que perdeu contato com Newman. Sem ordens, ele precisa agir sozinho. Mas não há tempo. Um novo ataque surge. Estacas emergem do chão. Hiroshi reconhece aquilo. Segundo Newman, é o poder de um dos inimigos. Ele então vira a arma e aponta diretamente para Toya. A suspeita finalmente explode. Ele exige respostas. Por que Toya tem um talento de inimigo? Será que ele foi um infiltrado o tempo todo? Toya nega.
mas o clima já mudou completamente. Os dois ficam em silêncio, se encaram, e a tensão toma conta do momento. Opa, pessoal, um recadinho rapidinho. Depois de 3 anos tentando com o canal de recap, finalmente conseguimos monetizar. E isso é uma conquista muito grande pra mim, então peço o apoio de vocês no canal. Pode ser qualquer apoio, um like, um comentário, já ajuda demais. Agora também temos a função de hype, então se puderem hypar o vídeo, vai ajudar muito. E pra fortalecer ainda mais o canal, estou deixando alguns produtos que podem interessar vocês, como camisas, bonés e action figures, tudo de anime. Quem puder dar essa força, fico muito feliz. Também temos agora o Valeu Demais para aquela alma generosa que quiser apoiar ainda mais o canal. Eu sei que às vezes é chato parar o vídeo para isso, mas ajuda de verdade. A gente conseguiu a monetização, mas ao contrário do que muita gente pensa, isso rende apenas alguns centavos por vídeo e ainda não cobre os gastos com programas, como o editor de vídeo e outras ferramentas. Em breve também vamos ter o Seja Membro. Espero que curtam o vídeo e tamo junto. Hiroshi finalmente abaixa a arma, depois que Toya insiste que não está trabalhando para o outro lado. Mesmo desconfiado da situação, ele acredita nas palavras do garoto e diz que fica aliviado em saber que Toya não é um espião. Aquilo pega Toya completamente de surpresa, porque ele não consegue entender como alguém acreditaria nele tão facilmente depois de tudo o que aconteceu. Hiroshi então explica que as circunstâncias acabaram forçando Toya a revelar o segredo que escondia dos próprios companheiros. Diferente de John V. Neumann, que analisa tudo friamente, ele prefere confiar em alguém que já arriscou a própria vida 2 vezes para salvá-lo. Por isso, decide ouvir a verdade diretamente dele. Sem rodeios, Toya admite que tudo o que fez até agora foi para superar o irmão. Ele diz que passou todo esse tempo reunindo talentos, enganando pessoas e escondendo suas verdadeiras intenções apenas para alcançar alguém que sempre esteve muito acima dele. Hiroshi até comenta que Neumann provavelmente desmaiaria se escutasse aquilo, mas mesmo assim decide apoiar Toya completamente. Só que ele deixa uma condição clara: não pretende entregar seu talento de graça. Se Toya quiser pegá-lo, vai precisar arrancar isso à força. O garoto continua sem entender as intenções dele, mas Hiroshi apenas responde que acabou gostando dele. Enquanto seguem em direção ao castelo inimigo, Hiroshi começa a refletir sobre tudo o que observou até ali. Para ele, Toya ainda não percebeu a própria natureza. Mesmo sendo obcecado por talentos e disposto a mentir para alcançar seus objetivos, ele continua sendo alguém bondoso demais. Afinal, além de responder honestamente às perguntas, ainda escolheu protegê-lo mesmo correndo riscos. Na visão de Hiroshi, aquilo provava que Toya ainda era humano. Pouco depois, Toya pergunta o que levou Hiroshi a buscar tanto poder, mas a resposta dele é inesperada. Hiroshi diz que não consegue lembrar mais do tempo em que era humano. Enquanto isso, a situação no acampamento da Floresta dos Grandes piora rapidamente. Disparos começam a ecoar por toda parte, e Charles Darwin manda seus clones protegerem todos a qualquer custo. Só que vários tiros atravessam a defesa, eliminando todos os clones em sequência. Simo Heiha percebe imediatamente que existe outro atirador escondido, e se John V. Neumann for atingida, toda a Floresta dos Grandes estará acabada. Sem hesitar, ela decide contra-atacar pessoalmente. Ao mesmo tempo, Toya e Hiroshi finalmente chegam ao forte terrestre. O castelo principal está logo adiante, então os dois avançam sem perder tempo. Mas antes que consigam entrar, uma explosão destrói a entrada do local, e Hiroshi acaba recebendo um impacto direto. Toya se preocupa com ele, mas Hiroshi apenas lembra que é imortal. Logo depois, uma figura surge diante deles. O homem diz que já estava cansado de esperar sentado, e então se apresenta. Hans Ulrich Rudel. Com um sorriso ameaçador, Rudel declara que chegou a hora da destruição mútua. Na mesma hora, Hiroshi percebe algo importante. Aquele homem estava ali especificamente por causa dele. Então manda Toya ficar fora da batalha. Enquanto isso, Simo Heiha encontra finalmente o inimigo escondido. Ela ativa sua habilidade, White Hell, transformando completamente a área ao redor em um enorme campo nevado. Convencida de que atraiu o alvo para sua armadilha, ela se prepara para eliminá-lo. Porém, algo estranho acontece. Por um instante, ela acha ter visto algo impossível. Quando tenta localizar o inimigo novamente, ele simplesmente desaparece. E antes que consiga reagir, o homem surge bem ao lado dela. Ele comenta calmamente que o rifle dela possui um cano longo demais, tornando impossível reagir quando alguém se aproxima. Além disso, diz que ela depende excessivamente da mira telescópica, mesmo possuindo um talento que permitiria acertar alvos sem precisar dela. Simo fica completamente chocada. Afinal, nenhum franco-atirador normal tentaria lutar tão perto do alvo. O homem então demonstra interesse na habilidade dela, explicando que aquele espaço é uma dimensão onde a consciência fica comprimida, desacelerando quase completamente o fluxo do tempo do lado de fora. Nesse momento, penas brancas começam a cair ao redor dele. Simo finalmente entende quem está diante dela. Carlos Hathcock.
Ele confirma sua identidade e cumprimenta a adversária de maneira respeitosa. Em seguida, propõe um duelo justo. Hathcock diz que vai se afastar 2.000 pés antes de começarem a atirar. Aquilo deixa Simo ainda mais confusa, porque ela reconhece imediatamente o nome lendário do maior franco-atirador da Guerra do Vietnã. Sendo alguém daquele nível, ela exige saber por que ele se juntou ao exército dos pecadores, mas Hathcock apenas responde que ela entenderá tudo depois da batalha. Enquanto isso, Toya continua observando Hans Ulrich Rudel e não consegue esconder a confusão. Rudel foi um piloto lendário, alguém reconhecido como herói de guerra, então ele não entende por que um homem daquele nível estaria lutando ao lado do exército dos pecadores. Antes que consiga pensar mais sobre isso, Rudel dispara de repente e acerta Hiroshi Funasaka diretamente no rosto. Hiroshi reage imediatamente e abre fogo contra ele, mas os disparos não causam absolutamente nenhum dano. Rudel então pede para Toya observar tudo atentamente, porque todas as respostas serão encontradas naquele próprio campo de batalha. Logo em seguida, ele ativa sua habilidade. As trombetas de Jericó ecoam pelo céu enquanto uma sequência devastadora de bombas começa a cair. O corpo inteiro de Hiroshi é destruído repetidas vezes, mas sua regeneração continua funcionando, mesmo após danos absurdos. Rudel observa aquilo com interesse e finalmente entende como a imortalidade de Hiroshi funciona. Ainda assim, afirma que aquilo não pode ser considerado uma verdadeira imortalidade. Hiroshi rebate dizendo que palavras não significam nada entre homens como eles. Para soldados, a conversa acontece através das balas. Sem perder tempo, Rudel pega novamente suas armas e o confronto se intensifica ainda mais. Toya acompanha tudo à distância e percebe rapidamente que aquela é uma batalha entre dois homens praticamente imortais. O problema é a diferença esmagadora de poder entre eles. Hiroshi luta apenas com rifles, granadas e força física, enquanto Rudel possui armamento pesado, metralhadoras monstruosas e ataques explosivos muito mais destrutivos. A luta rapidamente se torna unilateral. Rudel usa seu arsenal inteiro para impedir qualquer reação de Hiroshi, pressionando ele sem parar. Enquanto isso, Toya pensa que apenas uma coisa poderia virar aquele combate: a invisibilidade absoluta de Jean-Henri Fabre. Mas naquele exato momento, Fabre já estava enfrentando problemas. Separado do grupo, ele acaba encontrando dois integrantes misteriosos do Exército dos Pecadores. Como sua habilidade impede qualquer pessoa de vê-lo ou ouvi-lo, Fabre acredita que eles só olharam em sua direção por coincidência. Só que no instante seguinte, ele é obrigado a desviar de um ataque. A garota então se apresenta como Adolf Bigodinho, enquanto o homem silencioso ao lado dela se chama Pol Pot. Bigodinho revela que conhece perfeitamente a habilidade de Fabre. Sua invisibilidade não esconde apenas o corpo, mas também sons e presença. Mesmo assim, eles conseguiram localizá-lo. Ela então apresenta seu próprio talento: Mastermind. Com essa habilidade, Adolf Bigodinho consegue analisar e decifrar os talentos de outras pessoas. Não apenas o de Fabre, mas também os de Darwin, Schrödinger, Fischer e Einstein. Segundo ela, todas as habilidades da Floresta dos Grandes já foram completamente reveladas. Fabre tenta entender a situação e conclui que Pol Pot deve possuir algum poder capaz de anular sua invisibilidade. Porém, Bigodinho corrige ele imediatamente. O talento de Fabre não estava sendo anulado. Na verdade, eles estavam usando o cheiro para encontrá-lo. Pol Pot espalhou decomposição por toda a floresta. As árvores apodreciam, folhas caíam e o solo liberava um odor extremamente forte. Em meio àquele ambiente tomado pelo cheiro de podridão, o fato de Fabre não possuir odor algum fazia sua posição se destacar facilmente. Bigodinho então revela que tudo aquilo foi uma armadilha cuidadosamente preparada. Os soldados perseguidos por Fabre serviram apenas como isca para indicar sua localização. Sem saída, Fabre acaba sendo eliminado por Pol Pot. Enquanto isso, a batalha entre Hiroshi e Rudel continua ficando cada vez mais brutal. Rudel domina completamente o combate, enquanto Hiroshi continua recebendo danos constantes. Mesmo assim, Hiroshi admite que Rudel realmente merece ser chamado de um dos grandes. Sua capacidade ofensiva e defensiva supera tudo o que ele esperava. Ainda assim, Toya percebe algo estranho. Mesmo sem conseguir vencer, Hiroshi parece estar se divertindo. Quando Toya comenta isso, Hiroshi pensa por um instante e admite que realmente está gostando daquela luta. Porém, ele também reconhece a situação desesperadora em que estão. Então ele faz uma pergunta inesperada para Toya. Hiroshi pergunta se usar talentos causa cansaço. Toya responde que sim. O uso constante desgasta tanto o corpo quanto a mente. É aí que Hiroshi revela algo importante. Mesmo imortais possuem limites. O uso contínuo dos talentos consome energia física e mental, o que significa que existe um ponto onde até a regeneração deixa de acompanhar. E numa luta tão desigual quanto aquela, Hiroshi sabe exatamente quem chegará ao limite primeiro.
Ele mesmo. Ao mesmo tempo, Simo Heiha continua enfrentando Carlos Hathcock dentro de Whitehall. Depois de vários disparos, ela percebe que estava acertando apenas alvos falsos. Hathcock estava manipulando a situação para fazer ela desperdiçar tiros sem nunca contra-atacar. Até que Simo finalmente entende o motivo. Não era que Hathcock não queria atacar, ele simplesmente não conseguia. Do ponto de vista dele, a vantagem de alcance dentro daquela dimensão favorecia completamente Simo. O alcance dela chegava perto de 1 quilômetro, enquanto o dele era muito menor. Percebendo isso, Hathcock decide se render. A atitude destrói completamente a empolgação de Simo. Ela queria enfrentar um adversário digno, não alguém desistindo sem lutar. Irritada, ela decide fazer Hathcock sofrer lentamente, mas no instante seguinte, tudo muda. Agora é Simo quem aparece dentro da habilidade dele, Green Hell. Hathcock revela que finalmente conseguiu trazer a luta para seu próprio território. Diferente do cenário congelado de Simo, aquele espaço reproduz uma selva tropical inspirada na Guerra do Vietnã. Só que, devido à sobreposição das habilidades, até a selva estava coberta de neve. Hathcock explica que os dois talentos se misturaram, equilibrando completamente o campo de batalha. Pela primeira vez, Simo demonstra verdadeira empolgação. Enquanto isso, Isaac Newton e Albert Einstein continuam avançando em direção ao castelo. Como Einstein não consegue usar sua habilidade naquele local, Newton tenta tranquilizá-la dizendo que eles atuarão apenas no suporte. Mas no caminho, Einstein encontra um corpo em decomposição escondido nas sombras e fica aterrorizada. Logo depois, Adolf Bigodinho surge novamente. Ela começa a comentar sobre a habilidade de Charles Darwin, explicando que o talento dele permitia adaptar livremente o próprio corpo através de transformações biológicas. Porém, segundo ela, aquilo não passava de uma forma de metamorfose, e foi justamente por isso que Darwin acabou derrotado tão facilmente por Pol Pot. Em seguida, Bigodinho revela que também compreendeu completamente o poder de Erwin Schrödinger. A habilidade dele permitia escolher entre diferentes probabilidades possíveis. O problema era simples. Naquela batalha, a chance de vitória dele era 0. No instante em que Schrödinger aparece, ele acaba sendo derrotado imediatamente. Logo depois, Bob Fischer tenta atacar usando sua habilidade, baseada em peças de xadrez. Mas Pol Pot destrói todas as peças sem dificuldade alguma. Bigodinho então explica que guerras reais não funcionam como partidas equilibradas de xadrez. Diante daquela sequência absurda de derrotas, Einstein fica desesperada. 3 grandes retornados haviam sido eliminados quase sem resistência. Mesmo assim, Newton decide enfrentar os inimigos sozinho. Ele manda Einstein fugir caso algo dê errado, e então parte para cima de Pol Pot. Porém, o poder de decomposição do inimigo domina completamente a área ao redor. Enquanto isso, Bigodinho continua revelando detalhes das habilidades deles. Ela explica que o talento de Einstein permite trocar instantaneamente posições no espaço, funcionando praticamente como um teleporte. Só que existe uma limitação importante. Einstein só pode viajar para lugares onde já esteve antes. Ao perceber que o inimigo conhece até os menores detalhes sobre todos eles, Einstein começa a entrar em pânico. Mas Newton finalmente percebe algo estranho. O pequeno animal que vinha seguindo eles carregava uma marca misteriosa no corpo. Depois de tocar nela, Newton entende toda a verdade por trás da habilidade de Adolf Bigodinho. As marcas dela permitem compartilhar sentidos com qualquer criatura marcada. Animais, insetos e soldados espalhados pela floresta estavam funcionando como olhos e ouvidos para ela durante toda a guerra. Foi assim que Bigodinho conseguiu descobrir os talentos de todos. Mesmo revelando o segredo, Newton entende que aquilo ainda não resolve a situação. Então ele decide mudar completamente o plano. Segundo ele, existe apenas uma esperança restante: sua própria habilidade. Até aquele momento, Isaac Newton ainda não havia usado seu talento durante toda a guerra. Enquanto isso, Hiroshi continua sofrendo danos absurdos contra Rudel. Mesmo completamente destruído várias vezes, ele ainda avança sem parar, e até consegue lançar uma enorme bomba de volta contra o inimigo. Rudel fica impressionado ao ver Hiroshi arremessar uma bomba de centenas de quilos como se não pesasse nada. A luta continua ficando cada vez mais violenta, mas Rudel percebe algo importante. A velocidade de regeneração de Hiroshi começou a diminuir. Hiroshi então rebate dizendo que Rudel também começou a sofrer pequenos danos, o que significa que até ele possui limites. Touya observa tudo completamente confuso. Hiroshi não estava mais lutando como o soldado frio e calculista que ele conhecia. Agora ele avançava sem pensar, atacando de maneira brutal, usando apenas rifles e os próprios punhos, como alguém que simplesmente abandonou toda a estratégia. Enquanto a batalha continua, Hiroshi começa a se lembrar de fragmentos do passado. Quando despertou como um Returner, pétalas caíam de seu pescoço e ele soube imediatamente que havia recebido um talento especial. Em troca, porém, suas memórias ficaram extremamente confusas. Sem conseguir recuperar quem realmente era, ele acabou aceitando sua nova realidade. Pouco tempo depois, Hiroshi foi recrutado pela organização dos Greats.
Orgulhoso por ter sido escolhido, ele acreditava que finalmente havia encontrado um propósito. Sob as ordens de Neumann, passou a participar de conflitos ao redor do mundo, enfrentando inimigos sem parar. Sua imortalidade o transformou em uma verdadeira arma de guerra, e ele logo conquistou a fama de um dos mais poderosos membros dos Greats. Mas, conforme os anos passavam, uma sensação estranha começou a crescer dentro dele. Mesmo cercado por batalhas, Hiroshi sentia um vazio que não conseguia explicar. Algo em seu passado perdido continuava o incomodando. De volta ao presente, Toya não suporta mais assistir Hiroshi sendo destruído repetidamente durante o duelo contra Rudel. Decidido a ajudar, ele tenta intervir, mas Rudel o impede. O mais estranho é que Rudel não demonstra qualquer intenção de atacá-lo diretamente. Percebendo isso, Toya conclui que existe algum motivo oculto por trás daquele comportamento. Aproveitando a oportunidade, ele tenta alcançar Hiroshi com suas palavras. Em vez de incentivá-lo a continuar lutando até o fim, Toya pede que ele pense no motivo pelo qual ainda deseja viver. Essas palavras finalmente atingem Hiroshi. Pela primeira vez durante a luta, ele para refletir. Aos poucos, começa a entender o que realmente estava procurando durante todo esse tempo. Recuperando a clareza, agradece Toya por fazê-lo enxergar aquilo que estava escondido dentro de si. Em seguida, ele pede para que Toya apenas observe. Virando-se para Rudel, Hiroshi admite que aquela batalha lhe trouxe uma importante revelação. Durante anos, acreditou que lutava para proteger a humanidade e honrar o título de Great, mas agora percebe que nunca foi isso que desejou de verdade. O que ele sempre procurou era uma luta sincera, um combate em que ambos os lados colocassem tudo em jogo, sem falsas justificativas. Para sua surpresa, Rudel concorda completamente. Ele revela que foi justamente por isso que escolheu enfrentar os Greats. Desde o início, seu objetivo era encontrar um adversário digno e travar uma batalha verdadeira. Segundo ele, a obsessão dos Returners por seus antigos nomes e talentos faz com que muitos vivam presos a ilusões. Rudel então compartilha sua visão sobre os Returners. Segundo ele, os talentos recebidos pelas pétalas não tornam ninguém grandioso. Elas apenas concedem poder. A verdadeira grandeza depende da pessoa que utiliza esse dom. A maioria dos Returners acaba perdendo sua própria identidade. Eles se apegam às figuras históricas que herdaram e esquecem quem realmente são. Em muitos casos, nem mesmo conseguem se lembrar de seus nomes originais. Hiroshi questiona o que eles realmente se tornaram. Rudel responde que não sabe ao certo. Tudo o que pode afirmar é que eles deixaram de ser humanos comuns há muito tempo. As pessoas que existiam antes dos talentos praticamente desapareceram, levando consigo seus sonhos, memórias e desejos. Mas existe uma exceção. Segundo Rudel, Toya ainda é diferente dos demais. Ele revela que Kou ordenou que ninguém ferisse pessoas que ainda mantivessem sua identidade moderna. E entre todos eles, Toya recebeu uma atenção especial. Nem Hiroshi entende o motivo dessa decisão. Ainda assim, Rudel afirma que Toya continua sendo humano. Diferente deles, ele ainda possui um futuro pela frente. Enquanto os dois conversam, Toya observa tudo sem acreditar. O duelo mortal que parecia impossível de interromper havia se transformado em uma conversa sincera entre dois guerreiros que finalmente estavam encontrando respostas sobre si mesmos. Após finalmente compreenderem seus verdadeiros sentimentos, Hiroshi e Rudel chegam à mesma conclusão. Ambos estão cansados da imortalidade e das correntes impostas pelos talentos que receberam. Sem lutar por ideais, organizações ou pelo passado, eles decidem encerrar aquele duelo por vontade própria. Os dois avançam um contra o outro uma última vez. Enquanto isso, em outra frente da guerra, os aliados de Kou confirmam que Heiha e Hathcock acabaram se eliminando mutuamente durante o confronto. Embora a perda seja significativa, Kou demonstra respeito pelo resultado, considerando que ambos enfrentaram adversários à altura. Em outro local, Aito chega a um forte aparentemente abandonado. A ausência completa de inimigos deixa todos desconfiados. Jubei percebe que a construção é estranha demais para funcionar como uma fortaleza militar e começa a analisar a situação. Nesse momento, Caesar revela suas verdadeiras intenções. Sem qualquer aviso, ele ataca Jubei e expõe sua traição. O herói lendário de Roma era, na verdade, o agente infiltrado que trabalhava secretamente para Kou dentro dos Greats. Aito fica chocada. Caesar admite que jamais esteve do lado dos Greats. Em seguida, revela sua forma completa e demonstra um poder assustador. Utilizando seu talento, ele invoca diferentes armas históricas e passa a dominar completamente o combate. Mesmo lutando com tudo o que possui, Aito encontra enormes dificuldades diante da versatilidade de Caesar. A cada instante, ele troca de arma e exibe técnicas diferentes, deixando claro por que é considerado um dos guerreiros mais perigosos do exército de Kou. Mas algo muda. Ao ver Jubei caída diante dele, uma intensa escuridão começa a surgir ao redor de Aito. Caesar percebe imediatamente que algo extraordinário está acontecendo. Intrigado, ele decide ignorar as ordens recebidas e resolve descobrir até onde o potencial de uma Returner incompleta pode chegar. Ao mesmo tempo, Newton e Anne continuam enfrentando Bigodinho e Pol Pot. Inicialmente, os dois acreditam
acreditam ter encontrado uma brecha ao provocar Pol Pot repetidamente. O plano parece funcionar quando ele avança impulsivamente para atacá-los. No entanto, tudo fazia parte da estratégia dos adversários. Bigodinho revela que a aparente falta de controle de Pol Pot era apenas uma armadilha cuidadosamente preparada. Newton percebe tarde demais que caiu no plano inimigo e acaba sofrendo um golpe decisivo ao tentar proteger Aang. Mesmo ferido, ele reconhece a inteligência dos dois oponentes. Para a surpresa dos Greats, Bigodinho propõe encerrar o confronto sem um vencedor. Ela explica que o verdadeiro objetivo do exército de Cole nunca foi simplesmente espalhar destruição. Segundo ela, os verdadeiros alvos são aqueles que perderam sua humanidade e passaram a viver apenas em função dos talentos recebidos. Antes de desaparecer junto com Pol Pot, Bigodinho deixa um aviso importante. Ela aconselha Newton e Aang a não acreditarem cegamente em tudo o que Neumann diz. Pouco depois, os sobreviventes retornam ao encontro de Neumann e Nightingale. Porém, as palavras de Bigodinho continuam ecoando na mente de Newton. Quanto mais ele pensa sobre toda a situação, mais dúvidas começam a surgir. Ele questiona se o exército de Cole realmente é o vilão da história. Newton destaca várias incoerências. Se o objetivo deles fosse causar caos mundial, poderiam ter atacado inúmeras regiões ao mesmo tempo. Em vez disso, concentraram todas as forças em uma área isolada e aguardaram os Greats chegarem. As suspeitas aumentam ainda mais quando Aang exige explicações de Neumann. Mas antes que a conversa avance, algo estranho acontece. Uma misteriosa influência envolve Newton, fazendo seu comportamento mudar completamente. De repente, ele passa a defender Neumann e abandona todas as acusações que havia feito momentos antes. Aang fica horrorizada. Ela percebe imediatamente que algo está errado e conclui que Neumann e Nightingale fizeram alguma coisa com ele. Quando tenta trazê-lo de volta ao normal, Newton reage de forma totalmente diferente da habitual, deixando a situação ainda mais preocupante. Enquanto isso, o duelo entre Hiroshi e Rudel finalmente chega ao fim. Após o golpe final, Rudel revela uma última informação para Toya. Segundo ele, além daquela fortaleza, existe um caminho cercado por plantas venenosas que leva diretamente ao castelo onde Ku está esperando. Logo depois, Rudel desaparece satisfeito por ter encontrado a batalha que sempre procurou. Hiroshi ainda consegue permanecer de pé por alguns instantes. Com um sorriso tranquilo, ele diz que finalmente lutou da maneira que sempre desejou, sem obedecer a ninguém além de si mesmo. Toya tenta convencê-lo a retornar para receber tratamento, mas Hiroshi já entende que sua jornada chegou ao fim. Nos seus últimos momentos, ele faz um pedido inesperado. Hiroshi entrega seu talento de imortalidade para Toya. Mesmo relutante, Toya percebe que aquele era o último desejo de seu amigo. Antes de partir, Hiroshi deixa algumas palavras de despedida e deseja boa sorte em sua jornada. Com isso, o talento conhecido como Hearkening Soul passa para Toya. Carregando o peso daquela despedida, ele continua avançando sozinho, até chegar a um enorme cemitério cercando um castelo. Entre as inúmeras lápides, uma delas chama sua atenção. Nela está gravado o nome de Hiroshi. Apesar da dor, Toya segue em frente. Dentro do castelo, Cole percebe que seu visitante finalmente chegou. Satisfeito, ele recebe Toya e elogia o fato de ele ter conseguido superar todos os obstáculos até alcançar aquele lugar. Ao finalmente chegar ao castelo de Cole, Toya fica cara a cara com o homem conhecido por possuir o talento mais poderoso de todos. Sem hesitar, ele revela seu objetivo: continuar roubando talentos até superar qualquer obstáculo em seu caminho. A batalha começa imediatamente. Cole desaparece diante dos olhos de Toya e passa a atacá-lo de maneiras impossíveis de acompanhar. Mesmo assim, Toya consegue surpreender todos ao acertar um contra-ataque inesperado. Utilizando o braço do ladrão que havia obtido anteriormente, ele se esconde dentro de uma enorme estrutura de pedra e lança uma ofensiva, usando as estacas que herdou de Vlad. Cole elogia sua criatividade, mas deixa claro que aquilo não será suficiente. Então ele revela seu verdadeiro talento, Omni Receptacle. Com essa habilidade, Ku consegue transformar praticamente qualquer objeto ao seu redor em uma arma controlada por sua própria vontade. Em poucos segundos, todo o campo de batalha se volta contra Toya. O resultado é devastador. Mesmo após receber o talento de Hiroshi, Toya não consegue acompanhar o poder absurdo de Ku e acaba gravemente ferido. Mas em vez de finalizar o combate, Ku faz algo inesperado. Quando Toya percebe, já está sentado diante dele. A atmosfera muda completamente. Ku não demonstra hostilidade alguma e observa, enquanto Toya tenta se recuperar usando a imortalidade herdada de Hiroshi. Porém, a regeneração acontece muito mais lentamente do que o normal. Segundo Cole, isso acontece porque talentos roubados nunca alcançam o mesmo nível dos originais. Logo depois, ele faz uma revelação que deixa Toya completamente abalado. Cole menciona Seiya. Ao ouvir o nome do próprio irmão saindo da boca daquele homem, Toya perde a compostura e exige explicações. Então Cole confirma algo que muda completamente tudo o que ele acreditava saber. Seiya era um Returner. Mais do que isso, ele foi um dos membros fundadores da Forest of Greats. Toya mal consegue acreditar.
durante toda a vida, enxergou o irmão como um gênio inalcançável. Mas Cole afirma que a imagem que ele construiu de Seiya não passa de uma versão incompleta criada por lembranças de infância e conquistas públicas. Então ele oferece algo impossível de recusar: mostrar a verdade. Ao tocar Toya com seu talento, Cole o transporta para uma visão do passado. A cena mostra os primeiros dias da formação da Forest of Greats. Seiya aparece após um treinamento intenso ao lado de Cole. Mesmo exausto, continua insistindo em treinar cada vez mais. Perto deles estão figuras importantes como Neumann, Picasso e Ain. Durante a conversa, fica claro que todos depositam enormes expectativas em Seiya. Seu talento, conhecido como Universal Vessel, permite que ele domine inúmeras áreas diferentes, algo extremamente compatível com o legado de Da Vinci. Para muitos deles, Seiya tinha potencial para se tornar o maior gênio entre todos os Returners, mas Cole explica para Toya que existia algo ainda mais impressionante. Diferente da maioria dos Returners, Seiya possuía um objetivo. Enquanto muitos recebiam talentos absurdos e passavam a viver sem direção, Seiya estava sempre perseguindo algo. Pouco depois, a visão avança para outro momento. Cole acompanha Seiya até sua casa e percebe como ele consegue esconder as pétalas usando técnicas aprendidas através do talento de Houdini. Graças a isso, Seiya conseguia viver normalmente entre pessoas comuns, sem levantar suspeitas. Nesse momento, um jovem Toya aparece observando tudo de longe. Ao ver Cole ao lado do irmão, ele imediatamente o trata como um intruso. A reação faz Cole perceber algo importante. Toya admirava profundamente Seiya. Enquanto observa os dois irmãos, Cole entende que Toya sempre esteve tentando alcançar alguém que parecia muito distante. Mais tarde, durante outro treinamento, Cole finalmente questiona Seiya sobre aquilo que mais o intriga. Por que ele se esforça tanto? Treinamentos intermináveis, estudos constantes e uma dedicação quase absurda. Para Cole, alguém que vive dessa forma, precisa ter uma ambição gigantesca, mas a resposta de Seiya o surpreende completamente. Ele não quer dominar o mundo, não quer fama, nem poder. Tudo o que deseja é ser um bom irmão mais velho para Toya. Ao ouvir a resposta de Seiya, Cole fica surpreso. Para ele, alguém com um talento tão extraordinário deveria estar perseguindo um objetivo grandioso. Mas Seiya explica que sempre se sentiu desconfortável com o fato de ter recebido poderes que não conquistou por esforço próprio. Ele acredita que as pétalas lhe deram habilidades que jamais teria naturalmente. Por causa disso, sente que não consegue encarar Toya de frente. Segundo Seiya, seu irmão sempre foi dedicado, esforçado e determinado. Desde pequeno, Toya tentou alcançá-lo em tudo. E justamente por admirar tanto o irmão mais novo, Seiya deseja se tornar alguém de quem Toya possa realmente se orgulhar. Quando Cole pergunta qual seria o maior bem que ele poderia realizar, Seiya responde após refletir seriamente: a paz mundial. A ideia parece absurda para muitos, mas acaba inspirando os demais membros fundadores. Aos poucos, o grupo passa a acreditar que pode mudar o mundo utilizando seus talentos. Assim nasce oficialmente a Forest of Greats. Nem todos concordam imediatamente. Neumann demonstra ceticismo e afirma que alcançar a paz mundial parece impossível. Mesmo assim, acaba se unindo ao projeto quando percebe a determinação do restante do grupo. Algum tempo depois, Cole visita outros Returners para convidá-los a participar da organização. Entre eles estão Hitler, Pol Pot e vários membros que mais tarde fariam parte dos chamados Sinners. Cole deixa claro que a Forest of Greats não deveria ser um grupo exclusivo. Para ele, qualquer Returner disposto a fazer algo grandioso merecia uma oportunidade. Por um período, o sonho de Seiya parece funcionar. Returners de diferentes origens começam a se unir em busca de um futuro melhor. Mas então, tudo muda. Certo dia, Seiya reúne apenas os membros fundadores para anunciar a primeira grande decisão da organização. A atmosfera está completamente diferente. Cole percebe imediatamente que algo aconteceu. Seiya surge mais sério do que nunca e comunica seu plano. A Forest of Greats iniciará uma campanha para eliminar todos os Returners, classificados como Sinners. O anúncio choca a todos. Cole se recusa a aceitar aquilo. Para ele, existem inúmeros Sinners inocentes. Julgar todos da mesma forma seria um erro imperdoável. Mas Seiya insiste. Segundo os dados reunidos por Neumann, o número de incidentes envolvendo Returners estava aumentando. Como pessoas comuns não tinham como se defender contra talentos tão perigosos, ele acreditava que alguém precisava agir antes que fosse tarde demais. Cole continua discordando. Então Seiya revela o verdadeiro motivo por trás daquela decisão. Toya havia sido atacado por um Returner. Embora tivesse sobrevivido, o ocorrido abalou profundamente Seiya. Desde então, ele passou a enxergar os Sinners como uma ameaça que precisava ser contida. Naquele instante, Cole compreende tudo. Todas as decisões de Seiya estavam sendo guiadas pelo desejo de proteger o irmão. Mesmo assim, ele não consegue aceitar o caminho escolhido. A discussão cresce rapidamente. Cole lembra que muitos de seus amigos também são classificados como Sinners.
Seiya, porém, insiste que precisa traçar uma linha antes que o problema saia do controle. Quando percebe que não conseguirá fazê-lo mudar de ideia, Cole toma sua decisão. Ele declara guerra a Forest of Greats. O conflito explode diante de todos. Pouco depois, Seiya e Cole acabam isolados do restante do grupo. Mesmo após tudo o que aconteceu, Seiya ainda tenta ajudá-lo a escapar. Esse gesto faz Cole perceber uma verdade dolorosa. No fundo, Seiya nunca quis ferir ninguém. Toda aquela decisão nasceu da raiva, do medo e da preocupação que sentia por Toya. Com suas forças chegando ao limite, Seiya faz apenas um pedido. Ele quer que Cole diga a Toya que lamenta não ter sido um irmão melhor. A despedida emociona até mesmo Cole. Antes que a visão termine, ele afirma que Toya certamente o perdoaria. Afinal, Seiya sempre fez tudo pensando nele. Quando a lembrança chega ao fim, Toya finalmente entende quem seu irmão realmente era. Pela primeira vez, ele deixa de enxergar Seiya como um gênio inalcançável. Ele vê um irmão cheio de dúvidas, carregando responsabilidades enormes e tentando desesperadamente fazer a coisa certa. Curiosamente, isso traz paz ao coração de Toya. Mas Cole ainda não terminou. Ele revela que mostrou toda aquela verdade porque deseja que Toya impeça os planos de Neumann. Segundo Cole, a guerra atual foi construída sobre mentiras e interesses ocultos. Os Sinners já esperavam ser eliminados desde o começo, e o enorme cemitério do lado de fora prova isso. Além disso, ele acredita que Neumann usou o sonho de Seiya como uma ferramenta para alcançar seus próprios objetivos. Toya fica sem palavras diante da revelação. Antes que consiga responder, uma enorme explosão interrompe a conversa. Logo depois, Caesar aparece carregando Jubei, gravemente ferida. Ele informa que surgiu um problema muito maior. Aito seguiu até o castelo. No instante seguinte, as portas são destruídas. Todos voltam seus olhares para a entrada, e o que surge diante deles faz até mesmo Toya ficar em choque. Aito havia passado por uma transformação assustadora. Aito mostrou o quanto estava disposta a sacrificar tudo em troca de poder, e o resultado foi uma transformação assustadora. Ao ver o estado dela, Toya não consegue esconder a preocupação e afirma que não pode simplesmente abandoná-la daquele jeito. Cole concorda imediatamente e declara que vai trazê-la de volta ao normal antes que seja tarde demais, mesmo que ela não queira ser salva. Sabendo que a tarefa não será fácil, Cole decide agir sem hesitação. Enquanto isso, Nostradamus consulta suas previsões e avisa que enfrentar Aito diretamente será extremamente difícil, até mesmo para alguém tão poderoso quanto Cole. O próprio Cole já tinha percebido isso e revela que pretende usar uma carta na manga. Antes disso, ele pede para Caesar ganhar tempo enquanto termina seus preparativos, ordenando que os demais fiquem afastados da batalha. Aito não perde tempo e parte para o ataque com uma técnica devastadora. Caesar invoca suas armas para interceptá-la, mas fica surpreso ao ver os golpes da garota se multiplicarem de forma anormal. Mesmo assim, ele consegue resistir ao primeiro avanço e confia na resistência de seu enorme escudo. Porém, Aito libera uma ofensiva ainda mais poderosa, destruindo a defesa de Caesar em um único instante. Enquanto a luta continua, Toya percebe que algo estranho está acontecendo. Os ataques de Aito parecem desafiar a lógica, como se a realidade estivesse sendo alterada ao redor dela. Dalmon então explica que aquilo é resultado do talento de Nostradamus. Sua habilidade não serve apenas para prever o futuro, ele também consegue modificar partes da própria profecia, alterando os acontecimentos que ainda estão por vir. Embora seja uma capacidade impressionante, ela possui limitações. Nostradamus precisa reescrever constantemente suas previsões para impedir que Caesar seja derrotado, já que praticamente todas as versões do futuro mostram Aito vencendo o confronto. Mesmo trabalhando sem parar para mudar o destino repetidas vezes, ele admite que a situação é aterrorizante. Quanto mais observa os possíveis futuros, mais percebe o quão perigosa Aito se tornou. De repente, o livro de Nostradamus muda completamente de aparência e uma previsão sombria surge diante dele. Antes que possa reagir, Aito libera sua técnica mais devastadora até aquele momento. Caesar tenta alertá-lo, mas o ataque acontece rápido demais. O golpe acerta em cheio e Nostradamus acaba sendo derrotado. A situação piora ainda mais quando Aito ativa uma nova habilidade, uma pressão sufocante, se espalha pelo campo de batalha, enquanto inúmeras espadas surgem ao redor dos presentes, bloqueando qualquer movimento. Caesar observa que a própria Aito também está cercada pelas lâminas e conclui que ela deveria estar presa junto com todos os outros. Porém, para seu choque, ela continua avançando normalmente. Sem conseguir entender como aquilo é possível, Caesar tenta reagir, mas acaba sendo derrotado também. Mesmo depois de perder 2 de seus aliados mais importantes, Cole permanece concentrado em seus preparativos. Quando Aito finalmente se volta contra ele, uma escuridão absoluta cobre toda a região. Dentro daquele vazio, Cole diz que não pretende acabar com Aito, porém avisa que o método que escolheu será muito mais doloroso do que ela imagina. Logo em seguida, a garota solta um grito enquanto desaparece junto com ele. Sem entender o que aconteceu, Toya exige explicações
comunicações. Dalmon revela então que os dois foram levados para uma dimensão especial criada pelo talento de Kou. Dentro daquele espaço, conhecido como Black Death, Kou possui controle absoluto sobre tudo ao seu redor, manipulando o ambiente em um nível inimaginável. Ao ouvir isso, Touya entra em pânico. Mesmo confiando nas palavras de Kou, ele não consegue aceitar a ideia de deixar a Ito sozinha naquele lugar. Determinado a salvá-la, ele decide agir por conta própria. Utilizando o poder do braço direito do ladrão, Touya força uma abertura na barreira e invade o espaço criado por Kou. Lá dentro, Ito começa a ouvir uma voz familiar. Diante dela surge a imagem de seu pai, que pergunta se ela ainda deseja continuar buscando poder acima de tudo. Enquanto relembra sua promessa com Touya, a garota começa a hesitar. Nesse exato momento, ela escuta Touya chamando seu nome com todas as forças. Ito responde imediatamente, e os dois finalmente conseguem se encontrar dentro da escuridão. Sem perder tempo, Touya a segura e tenta puxá-la para fora daquele lugar. A barreira criada por Kou começa a se desfazer, e quando a escuridão desaparece, todos veem Touya segurando a Ito em seus braços. Mas, para a surpresa de todos, Kou afirma que aquilo não significa o fim da batalha. Segundo ele, tudo está apenas começando. Enquanto Touya consegue trazer Ito de volta, a situação em outra parte do mundo também se torna cada vez mais preocupante. Itsuki e Yoshiki continuam investigando fenômenos estranhos que vêm acontecendo nos últimos dias. Além das transmissões misteriosas espalhadas pelo planeta, diversas informações estão sendo ocultadas ou alteradas antes mesmo de chegarem ao público. Os dois suspeitam que os Returners estejam envolvidos em tudo isso, especialmente porque os acontecimentos começaram na mesma época em que Touya desapareceu. Porém, antes que consigam avançar na investigação, o próprio Touya surge diante deles acompanhado de seus aliados. Sem perder tempo, ele pede ajuda médica para seus companheiros feridos. A chegada de Kou deixa todos em alerta, mas ele garante que não veio para lutar. Segundo ele, existe uma ameaça muito maior em movimento. Antes que possa explicar melhor, todos os sistemas eletrônicos da instalação são invadidos. Monitores, computadores e dispositivos ao redor do mundo inteiro passam a exibir a mesma transmissão. A responsável pela mensagem é Neumann. Ela se apresenta ao mundo como representante da Forest of Greats e afirma que a organização busca alcançar a paz mundial através dos talentos históricos. Segundo ela, inúmeros indivíduos perigosos continuam renascendo repetidamente através do ciclo da reencarnação, fazendo com que tragédias se repitam sem fim. Porém, a solução proposta por Neumann deixa o planeta inteiro em choque. Ela declara que a humanidade precisa ser drasticamente reduzida para impedir o surgimento de novos indivíduos considerados perigosos. Em seu plano, apenas uma pequena parcela da população seria preservada. Os sobreviventes seriam observados e avaliados de acordo com os talentos que despertassem no futuro. Enquanto todos tentam processar aquela declaração absurda, Neumann decide provar o poder da organização. Diversos Returners entram em ação para demonstrar a força da Forest of Greats. As exibições provocam destruição em escala gigantesca, deixando claro que a ameaça é real. Após mostrar apenas uma fração do poder que possui, Neumann anuncia um prazo de 3 meses antes do início de seu plano. Segundo ela, esse será o tempo restante para que a humanidade aproveite seus últimos dias de tranquilidade. Quando a transmissão termina, o grupo permanece em silêncio por alguns instantes. A dimensão da ameaça é tão grande que até mesmo os mais experientes ficam abalados. Nesse momento, Kou revela uma informação importante. Neumann possui outro talento extremamente perigoso, capaz de controlar e manipular sistemas eletrônicos em escala global. Itsuki se irrita ao perceber que Kou parece falar sobre tudo aquilo com tranquilidade. Porém, Kou explica que sua condição atual não permite que participe diretamente do conflito. Os ferimentos que recebeu são graves demais para que utilize todo o seu poder. Enquanto isso, na base da Forest of Greats, os acontecimentos seguem exatamente como Neumann havia planejado. Ela reúne diversos Returners ao seu redor e demonstra possuir controle absoluto da situação. Entretanto, algo chama a atenção de Newton. Ao ouvir certas informações e reviver memórias fragmentadas, ele começa a desconfiar que existe algo errado. Aos poucos, lembranças envolvendo Einstein retornam à sua mente, causando uma enorme confusão emocional. Quando questiona Neumann sobre isso, ela responde de forma fria. Porém, quanto mais a conversa avança, mais Newton percebe que a verdade está sendo escondida. Logo fica evidente que vários membros da organização estão agindo de maneira estranha. A situação se esclarece quando é revelado que Nightingale possui um talento secundário capaz de controlar aqueles que recebem seus tratamentos. Durante muito tempo, ela curou diversos integrantes da Forest of Greats, permitindo que sua influência se espalhasse silenciosamente pela organização.
Newton finalmente entende que muitos dos membros que acreditavam estar lutando por seus próprios ideais podem estar sendo manipulados. Mais chocante ainda é perceber que a própria Neumann demonstra sinais de estar sofrendo os efeitos desse controle. De volta ao grupo de Toya, Kuo conclui que o verdadeiro inimigo talvez não seja a Forest of Greats em si, mas alguém agindo nos bastidores. Se conseguirem encontrar quem está controlando tudo, poderão impedir a ameaça sem precisar enfrentar todos os Returners ao mesmo tempo. Mesmo diante dessa possibilidade, Itsuki continua focado em uma única questão: descobrir quem foi responsável pela morte de Seiya. Então Kuo decide revelar a verdade. Ele admite que foi quem derrotou Seiya. A revelação faz o clima ficar extremamente tenso. Itsuki perde o controle imediatamente e tenta avançar contra ele, sendo contido pelos demais. Tuya intervém e explica que a situação era muito mais complicada do que parecia, já que Seiya e Kuo foram manipulados e levados a se enfrentar. Apesar disso, ninguém consegue ignorar o peso daquela confissão. Pouco depois, Kuo surpreende Toya com uma proposta inesperada. Ele afirma que o talento mais poderoso do mundo poderia ser passado adiante. Bastaria que Toya o roubasse utilizando sua habilidade. Por um instante, a ideia parece tentadora. Com aquele poder, talvez fosse possível resolver inúmeros problemas. No entanto, Toya recusa. Ele admite que já não deseja superar Seiya e que pretende encontrar seu próprio caminho. A resposta faz Kuo sorrir. Convencido de que escolheu a pessoa certa, ele entrega ao grupo todas as informações que reuniu sobre a Forest of Greats e seus integrantes. Em seguida, se despede de todos. Levando Dalmon consigo, Kuo se afasta para um lugar tranquilo. Ali, longe do caos que ameaça o mundo, os dois compartilham seus últimos momentos juntos. Uma série de lembranças revela como eles se conheceram e como construíram uma profunda amizade ao longo dos anos. Desde o início, Kuo enxergou algo especial em Dalmon e sempre acreditou que ela merecia encontrar alguém importante para caminhar ao seu lado até o fim. Após tudo o que enfrentaram juntos, os dois finalmente aceitam o destino que os aguarda. Sem arrependimentos, Kuo afirma que escolheu aquele caminho por vontade própria. Para ele, ter passado seus últimos anos ao lado de seus companheiros foi muito mais importante do que qualquer desejo de vingança. Dalmon se emociona ao ouvir essas palavras. Os dois compartilham uma última conversa sincera, relembrando o tempo que passaram juntos. Então, sob um céu silencioso, eles se despedem um do outro. Enquanto o mundo se prepara para enfrentar a maior crise de sua história, Kuo confia o futuro a Toya e seus aliados. A batalha decisiva contra a Forest of Greats está prestes a começar, e agora o destino da humanidade repousa nas mãos deles. Algum tempo depois da batalha, Toya permanece ao lado da cama de Aito, no hospital. Enquanto observa a garota ainda desacordada, ele recebe a visita de Itsuki, que percebe imediatamente o quanto ele parece desgastado. Mesmo tentando agir normalmente, Toya não consegue esconder o peso de tudo o que aconteceu. Itsuki revela que os dados deixados por Kuo ajudaram a esclarecer várias verdades, incluindo os acontecimentos envolvendo Seiya. Agora que conhece toda a história, ele entende melhor o motivo daquele olhar cansado que Toya carrega. Ao perguntar sobre os sobreviventes, Toya descobre que Jubei continua em estado grave, recebendo tratamento intensivo. Fora isso, praticamente não há boas notícias. Pouco depois, Yoshiki leva Toya para uma reunião, onde eles analisam todas as informações obtidas após os acontecimentos recentes. Segundo Yoshiki, os registros de Kuo permitiram avançar bastante nas pesquisas sobre os Returners, os Petals e os talentos históricos. Mesmo assim, ainda existem inúmeras lacunas que precisam ser preenchidas. Antes que a investigação avance, Toya decide fazer uma pergunta que o incomodava desde o início. Ele quer saber quem realmente são aquelas pessoas. Afinal, haviam dito que a organização era ligada à defesa nacional, mas a verdade parecia muito mais complexa. Yoshiki demonstra estar disposto a explicar tudo. Porém, Itsuki corta a conversa imediatamente. Ele deixa claro que Toya não precisa conhecer detalhes internos da organização. Tudo o que importa naquele momento é responder às perguntas e ajudar na investigação. Logo depois, eles voltam a assistir à transmissão feita por Neumann. Dessa vez, porém, utilizando equipamentos totalmente isolados de qualquer rede. Após os ataques cibernéticos recentes, eles não podem correr riscos. A conversa rapidamente se torna séria. Segundo os cálculos atuais, o plano da Forest of Greats será colocado em prática dentro de apenas 3 meses. Mesmo sem provas definitivas, Kuo acreditava que Neumann e vários outros membros estavam sendo manipulados por alguém nos bastidores. Mas, controlados ou não, o resultado continua sendo o mesmo. Se ninguém impedir a organização, a humanidade pode desaparecer em apenas 90 dias.
Greats. A análise então passa para os Returners, responsáveis pela demonstração de força exibida durante a transmissão global. O primeiro deles é Nobel, o homem que provocou uma destruição gigantesca durante o anúncio da Forest of Greats. Nem mesmo Yoshiki consegue determinar os limites exatos de seu talento. Tudo indica que sua habilidade está relacionada à criação de explosões extremamente avançadas, capazes de superar qualquer tecnologia militar existente. O mais assustador é que Nobel permaneceu praticamente intacto, mesmo estando próximo do próprio ataque. Em seguida, eles analisam Tesla. Seu talento permite converter a energia gerada pela rotação da Terra em eletricidade. Isso significa que enquanto o planeta continuar girando, Tesla terá acesso a uma fonte absurda de poder. Depois chega a vez de Gagarin. Diferente dos demais, ele opera diretamente do espaço. Seus ataques podem atingir praticamente qualquer região do planeta com uma precisão assustadora. Nem mesmo instalações subterrâneas seriam capazes de escapar de seu alcance. Ao juntar todas essas informações, o grupo chega a uma conclusão aterrorizante. Não existe lugar seguro na Terra. E o pior é que aqueles três representam apenas uma pequena parte da força total da Forest of Greats. Mesmo assim, Toya afirma que quer ajudar. Ele está determinado a impedir Neumann e a encontrar uma forma de salvar o mundo. Porém, Itsuki rejeita a ideia imediatamente. Para ele, depender dos Returners apenas transformaria tudo em uma disputa de superpoderes. Se a humanidade quiser sobreviver, então os próprios humanos precisam encontrar uma maneira de vencer. Como medida de segurança, Toya passa a ser tratado praticamente como um prisioneiro. Itsuki revela que existe um dispositivo explosivo instalado em sua pulseira e avisa que qualquer movimento suspeito será considerado uma ameaça. Sem acreditar totalmente no aviso, Toya tenta remover o objeto à força. No instante seguinte, a explosão acontece. Para o choque de Yoshiki, o braço de Toya começa a se regenerar diante de seus olhos. É então que eles confirmam que ele possui um talento ligado à imortalidade. Mesmo assim, Itsuki demonstra que já havia pensado nisso. Ele revela que outro explosivo foi colocado junto de Raito. A mensagem é simples: se Toya sair da linha, ambos sofrerão as consequências. O clima entre eles fica ainda mais pesado quando Itsuki afirma que a humanidade encontrou uma possível forma de eliminar Returners de maneira definitiva. Porém, antes que revele mais detalhes, Yoshiki o interrompe. Depois da reunião, Toya retorna ao quarto completamente perdido em pensamentos. Pela primeira vez, ele começa a questionar suas próprias escolhas. Desde o início, acreditava que seria possível unir as pessoas e encontrar uma solução para tudo, mas agora percebe que o conflito é muito maior do que imaginava. Carregando as expectativas de Seiya, a confiança de Kou e os talentos que recebeu ao longo de sua jornada, Toya sente um peso enorme sobre os ombros, e quanto mais pensa nisso, mais sente que está ficando sem respostas. Enquanto tenta encontrar uma saída para aquela situação impossível, Toya se lembra de algo estranho que Neumann havia dito no passado. Na época, ela comentou que ele nunca deveria ligar o celular fora do jardim. Aquela frase parecia sem sentido, mas agora tudo começa a se encaixar. Seguindo a pista deixada por ela, Toya modifica seu aparelho para deixá-lo completamente isolado das redes de comunicação. Assim que faz isso, uma voz inesperada surge do dispositivo. É Neumann, ou melhor, uma cópia dela. A voz explica que se trata de uma inteligência artificial criada pela própria Neumann, contendo uma reprodução quase perfeita de suas memórias e personalidade. O programa havia sido instalado secretamente nos dispositivos dos membros da Forest of Greats para ser usado em emergências. Após atualizar a IA sobre tudo o que aconteceu desde a batalha, Toya finalmente recebe respostas importantes. Segundo a IA, Nightingale possui um talento secundário capaz de controlar aqueles que recebem seus tratamentos. Isso significa que boa parte da Forest of Greats acabou caindo sob sua influência ao longo do tempo. A revelação explica inúmeras atitudes estranhas observadas dentro da organização. Mais chocante ainda é descobrir que a verdadeira Neumann provavelmente também foi afetada logo após o recrutamento de Nightingale. Porém, ela nunca perdeu totalmente a consciência de quem era. A IA aponta diversos momentos que comprovam isso. Um dos exemplos é a forma como Neumann tratou Toya desde o começo. Mesmo sabendo perfeitamente quem ele era, ela fingiu não reconhecê-lo para não despertar suspeitas. Isso também explicaria por que ela sempre tentou protegê-lo em momentos decisivos. Então surge outra descoberta importante. A famosa trégua de 3 meses provavelmente não fazia parte dos planos da Forest of Greats. Na verdade, foi uma última tentativa da verdadeira Neumann de ajudar a humanidade, mesmo estando presa sob a influência de Nightingale. Ao ouvir tudo isso, Toya percebe que finalmente encontrou uma aliada em quem pode confiar. Mesmo limitada por um aparelho antigo, a IA garante que ainda possui a inteligência da mente brilhante que a criou e promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-lo. Enquanto isso, a situação mundial continua piorando. Diversos governos iniciam operações militares em larga escala para localizar Returners.
Tropas são mobilizadas em vários países e recompensas passam a ser oferecidas por informações relacionadas a indivíduos suspeitos. Porém, Itsuki e Yoshiki sabem que encontrar os responsáveis não será tão simples. Pouco tempo depois, novos relatórios chegam à base. Conflitos envolvendo Returners começaram a surgir em diversas partes do mundo. O caos está se espalhando rapidamente. De volta ao hospital, a IA pergunta sobre o estado de Aito. Toya explica que os exames não apontaram nenhum problema físico grave, mas ela continua inconsciente, sem motivo aparente. A IA, então, sugere alguns estímulos capazes de ajudá-la a despertar, incluindo ouvir vozes familiares. Pouco depois, para a surpresa de Toya, Aito finalmente abre os olhos. Ao recuperar a consciência, ela revela que conseguia ouvir sua voz durante todo aquele tempo. Mesmo com as lembranças confusas, ela se recorda claramente de Toya tentando alcançá-la na escuridão. Emocionada, Aito agradece por ele não ter desistido dela. O reencontro traz um raro momento de alívio em meio a tantas preocupações, mas a tranquilidade dura pouco. Logo em seguida, uma confusão acontece em outra área do hospital. Um soldado ferido, sobrevivente de uma missão recente, chega em estado crítico. Ao ver Toya, o homem reage de forma agressiva. Depois de perder todos os companheiros para um Returner desconhecido, ele já não consegue distinguir aliados de inimigos. Após a situação ser controlada, Yoshiki explica o ocorrido. A equipe investigava antigos locais ligados a batalhas entre Returners quando foi atacada. Dos 10 agentes enviados, apenas aquele soldado conseguiu retornar. Mesmo abalado, ele fornece algumas informações importantes. Segundo seu relato, tudo aconteceu tão rápido que mal conseguiu entender o que viu. Porém, lembra de ter visto gotas de sangue espalhadas pelo local e uma figura estranha com aparência semelhante a um espantalho. Enquanto o sobrevivente é levado para tratamento, Toya percebe um símbolo incomum deixado para trás. Itsuki imediatamente reconhece o desenho. Marcas semelhantes haviam sido encontradas anteriormente em outros locais investigados pela organização. Isso significa que todos os incidentes estão conectados. Ao analisar o símbolo, o grupo percebe que ele possui características bastante específicas. Algumas partes lembram fenômenos ligados à gravidade, enquanto outras remetem diretamente a uma pessoa que Toya acredita conhecer. Chegando a uma conclusão, ele afirma que talvez consiga resolver aquela situação sozinho. Mesmo relutante, Itsuki aceita a proposta e monta uma operação secreta para acompanhá-lo à distância. Pouco tempo depois, Toya retorna para sua antiga casa. Segundo sua teoria, o responsável pelas marcas estava tentando entrar em contato especificamente com ele. A IA continua exigindo respostas, curiosa para descobrir a identidade da pessoa por trás de tudo aquilo. Porém, antes que revele o nome, algo acontece. Algumas gotas de sangue caem diante dele. Uma presença surge lentamente à sua frente. Ao perceber quem finalmente apareceu, Toya apenas confirma que estava esperando por aquele encontro. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal. Além de ter dado muitos direitos autorais, mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!